anteriores, que são, gente, são mais de 600 tipos de caboclos com nomenclaturas diferentes, com nomes diferentes. Isso por questão de pesquisa, eu posso dizer. Pretos Velhos da mesma forma. Mas eu vejo meia dúzia só. Não é que eles não existem, eu acho que eles acabam se integrando em outras falanges e trabalhando com o nome da outra falange, para não se dissolver. Mas vai passar com o tempo o quê? Que essa falange, por não ter aqui nenhuma casa, vamos supor, um cinema, e que ninguém entra. O que vai acabar com esse cinema? Ele vai acabar fechando as portas. Então, essas entidades vão acabar desaparecendo. E vão se tornar outras entidades com outros nomes que já existem por aí. Acho que é bem interessante a tua colocação. Corrobora, eu fiz essa pergunta porque eu estava numa palestra sobre as entidades de Umbanda e a explicação é bem semelhante. O surgimento de muitas linhas auxiliares também, né? Linha de boiadeiros, linhas de baianos, linhas até de cangaceiros e tal, que eles colocam, e acaba absorvendo o espaço, ocupando esse espaço dessas outras entidades que existem, como tu coloca, e muitas acabam no esquecimento, né? Não se ativa, porque cada entidade que tem um nome não deixa de ser um mantra, e não se ativa esses nomes, e aí acabam muitas vezes se repetindo, né? Tu pega assim, Exu Tranca-Ruas, Exu Tiri também, assim, se repete. Então é uma quantidade muito grande. Tu fez uma colocação interessante agora, realmente começa, não aqui no sul exatamente, né? Mas começa já a surgir alguma coisa sobre boiadeiro, mas no Brasil é boiadeiro, são os marinheiros, os baianos, etc., tomando o espaço que seria dos caboclos. Eu posso te dizer que, inclusive, nós temos que tomar cuidado com a falange que eu chamo na Umbanda de crianças. Não gosto do termo Ibejo, porque é um termo de batuque, guia, nasceros, meji, ou mej, quer dizer dois, então nasce de dois, é de batuque, é uma língua africana. Não gosto de falar em cosminhos, porque nós estamos ressaltando o sincretismo, então eu chamo crianças da Umbanda. Eu fiz uma homenagem às crianças da Umbanda, mas não incorporei, porque só eu incorporava. Eu não tenho médicos trabalhando com crianças. Então como é que eu ia fazer uma festa de crianças? Fiz uma homenagem, sim, as crianças se serviram, tal. Mas eu não pude fazer mais do que isso. Então temos que ter cuidado, porque algumas linhas começam, até a linha, propriamente dito, começam a desaparecer por não serem enaltecidas nos seus momentos corretos, etc. Pô, mas o que tu entende por Umbanda traçada, Umbanda cruzada? Como é que tu definirias? Nós somos, eu e você e mais outros tantos defensores assíduos e acérrimos, né, da questão da Umbanda, né, Umbanda de Semiromba. Eu adoro Umbanda de Semiromba, Umbanda dos franciscanos. Mas não, Umbanda é uma só. Começam o que? A fazer, então, fazer uma colocação a mais em cima da nossa Umbanda. A Umbanda branca, Umbanda de mesa, etc. Umbanda traçada e cruzada, o pessoal tem feito essa referência às casas que tem batuque e tem Umbanda. Então, nunca vai se fazer o batuque junto com a Umbanda, nem a Umbanda junto com o batuque. Mas essas casas que militam nos dois lados, então estão dando esse nome de Umbanda traçada, Umbanda cruzada. Cruzada parece que tu está cruzando uma coisa, quando na verdade são coisas definitivamente afastadas uma da outra. Então não poderia nem usar o nome cruzado, porque cruzada é quando diz, a minha Umbanda é cruzada com Nagô. Cruzada com Nagô. Bom, enfim, cada um com a sua Umbanda. Mas não tem cruzamento nenhum. Para cruzar com Nagô eu tinha que ter, evidentemente, elementos africanos inerentes. Né? Mas enfim, tem Umbanda com Nagô, etc. Então essa Umbanda cruzada ou traçada surge em decorrência disso, de ter batuque e ter Umbanda. Não sei, esse é o que eu tenho ouvido falar, porque para mim nem existe. Essa é a ideia que se faz. Algumas pessoas acham que Umbanda cruzada, Umbanda traçada é uma Umbanda que recebe outros elementos, né? E aí tira a sua pureza, né? Não é isso. Na verdade, quando se fala em Umbanda traçada e Umbanda cruzada, quer dizer, é o lugar que no templo se faz um rito de Umbanda
E num outro momento se faz um rito de nação, candomblé, sei lá como queira chamar. Pois não. Essa é a verdade, né? Que eu sugeri, inclusive, Rubens, para a Afrobras, que elas têm um seminário anual, que o próximo tema seja Umbanda e Batuque, por que duas, entre aspas, religiões no mesmo espaço? Certo. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas por que duas práticas, sobretudo para o leigo? E eu sugeri esse debate. É um assunto muito sensível de se tocar. Porque não se pode ter dois deuses. Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ora, eu não poderia ter duas religiões. Na verdade, eu não posso ser, assim como eu posso ser um batuqueiro e um bandista, eu podia ser um bandista e católico. Não, mas aí é completamente distinto. Bom, o que une os dois, na verdade, é a questão dos orixás. Fora isso, não tem mais nada em comum. Então, na verdade, aí temos que fazer o quê? Não, peraí, então vamos abrir a exceção para duas religiões. Eu posso ter duas religiões. Quer dizer, a minha religião maior é o amor. Essa é a minha religião, fundamentalmente. Mas não dá para você dizer assim, olha, tu faz batuque, tu não pode fazer umbanda. E aqui eu tenho visto coisas bonitas, como na sua casa, por exemplo, que faz uma umbanda, mas faz uma umbanda com caboclos, com pretos velhos, com exus, enfim, a umbanda devida. Porque a maioria dos batuques fora aqui de Caxias do Sul são umbandistas e são batuqueiros e quimbandeiros. Só fazem sessão realmente para Exu. Então vara a mesma coisa, da meia-noite às 6 da manhã e tal. Não trabalho com caboclo nem preto velho. Mas se tu fosse participar de uma atividade, como eu sugeri desse seminário, o que tu pensaria sobre essa ideia que as pessoas, eu acho que a pergunta é pertinente do leigo, né? Mas eu não entendo, né? Por que se pratica umbanda, se pratica o batuque no mesmo recinto? Por que é disso, né? O que tu passaria para as pessoas sobre isso? Olha, nós vivemos num Japão miniaturizado, onde o espaço físico é uma coisa impressionantemente cara demais. Como é que evidente que seria o mais lógico lá na casa do Saul, ele ter uma área, tipo um barracão, um ilê só para batuque. E um centro só para umbanda. Nós não temos esse espaço físico na cidade. Quem tem essas chácaras enormes para fora, que pode fazer isso, até podem fazer. Fica uma coisa bem diferenciada. Mas o nosso espaço físico não permite isso. Então, o que você tem? Você tem o seu quarto santo do lado, ou devido a um determinado espaço, a uma distância compatível e tal, você tem, normalmente são opostos, né? Mas e depois você tem a sua linha de umbanda. O povo cigano nunca se junta com o povo da umbanda, é um povo do lado, você tem que fazer um outro altar para o povo cigano, né? Devido que, fundamentalmente, eu acredito no espaço físico. Eu acredito que se tu tivesse espaço físico, até tu talvez pudesse fazer essa divisão das duas. Sim, perdão, talvez eu não formulei de acordo com a pergunta. A pergunta não diretamente ao espaço físico, mas por que duas práticas? Nós teríamos que ter o aval absoluto dos orixás para existir essa aproximação. Nós não temos hoje a possibilidade, evidentemente, de trabalhar-se de umbanda junto com o batuque. Não sei se é essa a pergunta, unir os dois. Não, de por que, se tu é de umbanda, ter batuque também? Sim. Olha, o batuque é uma coisa chamativa, ela atrai de uma forma irresistível as pessoas. Mas tem gente que nasceu dentro da umbanda, e eu não posso dispensar a minha umbanda em função de ter assumido a prática do batuque, que é uma coisa linda com os orixás e tal, enfim, aquela energia toda, né? Aquela parte que eu chamo de uma medicina alopata sensacional. Chama a umbanda de medicina homeopática. Não tem a mesma força no momento. Trabalha-se, consegue resultados semelhantes, mas demora mais.
Então, eu acho que essas duas são pertinentes. Eu não posso, evidentemente, dizer assim, ó, o Saul, por exemplo, que às vezes pergunta ao Saul, Saul, tu gosta mais de batuque que Umbanda? Ele fica pensando e tal. Mas eu não posso dizer pro Saul, pô, Saul, agora te decide. Tu vai ser só batuqueiro. Como é que fica a Umbanda que o Saul traz na raiz, traz no berço, traz no sangue? Como é que fica o Ogum Beramar dele? Ele vai chegar pro Exu dele e dizer, meu filho, eu tô te largando lá na mata, tal, tô te dispensando porque não vou mais possível trabalhar contigo. Olha, é um trabalho em conjunto. Eu acho que a Umbanda faz uma espécie de sustentação, às vezes, para o próprio batuque, Saul. Então são compatíveis, né? São compatíveis. São compatíveis, né? São compatíveis. Perfeitamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Saul. E tudo é na base do eu acho, porque tem coisas que só tô sentindo na carne. Muitas vezes nós vamos falar que isso, bom, o meu sentimento. Então, eu queria o teu sentimento. O que você acha? Nós estávamos falando há pouco em off aqui sobre batuque e candomblé. Ora, alguém tem a sua manifestação, seu corpo aqui com um Ogum, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul. Se ele for no candomblé, a manifestação dele do Ogum, será que terá a mesma energia que do batuque? Será que existirão algumas performances diferentes, algumas energias diferentes vibrando junto com esse Ogum? Ou ele vai ter a mesma performance, digamos assim, do próprio orixá no batuque e no candomblé? Creio que não, Rubens. Eu creio que não vai ser... O recipiente é o mesmo, né? Não vai mudar. Acredito que não. Muda... Ogum, por exemplo, fala-se em qualidades, Oxum fala-se em qualidades, como todos os orixás, mas não esqueçamos, né? Sempre temos que lembrar, o Ogum é Ogum em qualquer lugar. A qualidade dá algumas contribuições. Então, se ele se ocupa aqui no batuque, foi feito no batuque, vai no candomblé e não vai acrescer, acredito, nada de diferente nisso. O recipiente é o mesmo, o vínculo é o mesmo. O que o médium pode oferecer, as condições que ele pode oferecer no candomblé, ele oferece no batuque e não tem nada mais que possa acrescer. Se o aparelho é bom, ele vai ser bom no batuque, vai ser no candomblé. Se ele é ruim, ele vai ser ruim no batuque e vai ser no candomblé. Não vai mudar. Perfeitamente, ótima resposta. São 20 horas e 43 minutos, a temperatura continua basicamente a mesma, 19 graus e 2 décimos, 88% da umidade relativa do ar. Eu quero entrar agora em alguns assuntos, Saul de Medeiros, aproveitando o teu lado como pessoa, como ser humano, o teu sentimento humano e o sentimento religioso. Então, ou seria duas respostas diferentes, ou duas que convergissem numa só. Fala-se, eu perdi o termo, mas enfim, eutanásia é boa, thanatos morte, né? Ou uma morte assistida, enfim. Agora tem um outro nome para em vez de eutanásia, uma morte diferente, mais qualificada, enfim, da pessoa sair desse mundo. Como é que o Saul de Medeiros encara a questão da pessoa que está sofrendo com veemência? Dores, imagina uma dor de dente, a pior do mundo, e imagina em cada ossinho do corpo tem uma dor de dente igual a essa. Então está sendo mantido sob dor constante, sobre a base de morfina, etc, etc. Os parentes de todo lado, aquele sentimento de dor, de revolta pela situação de ampla amargura daquele ser humano que está penando. Então o Saul, o Saul pessoa, eu gostaria da opinião do Saul como pessoa, mas também do Saul pela parte espiritual. Para te responder isso, e te respondo com muita tranquilidade e convicção naquilo que eu acredito, né? Não muda aí nem religioso nem pessoa, ela é uma só. Nós temos que definir o que é vida. Vida para mim é dignidade. Se tu está mal e se esgotou os recursos que tu dá dignidade para a pessoa, a melhor opção então é o desencarne. Se a pessoa não tem mais recursos, e acho que tu pensaria da mesma, pelo que eu te conheço, tu está numa situação em que tu perde a possibilidade de viver, e viver é movimento, é
criar, se relacionar, tu perde essa possibilidade e tu começa a ver que os teus recursos estão se esgotando, colocando tu na condição de vítima aí, do doente. Tu não vai querer se tornar um peso para os teus familiares, para as pessoas que estão ao teu redor. Então uma possibilidade é o direito de escolha. Essa é uma situação, direito de escolha. Eu prefiro partir do que ficar assim. A segunda, a pessoa talvez não tenha verbalizado a escolha dela porque ela está entubada ou está numa situação em que ela não está consciente na sua realidade. Mas a medicina esgotou todos os recursos e a pessoa está sendo mantida viva, às vezes por aparelhos, uma morte clínica, né? E não responde mais. Eu também penso que nós temos que dar dignidade para essa pessoa. Então eu sou a favor da eutanásia como um processo em que rompe, porque as pessoas, mas tu tira a vida. Que vida? Quando nós vamos entender o que é vida, a vida não é isso. Vida não foi feita para ficar acamado, doente. E isso me reporta, mais uma vez, e eu sei que isso pode ser exaustivo, mas é necessário pensar naquela colocação do Jesus. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Para mim isso foi uma lição. A pessoa acha que está viva e ela já morreu. E então, viver é renascer, viver é agir, é interagir, viver é atuar no seu meio. A vida é dinâmica, a vida é um processo dinâmico, é veloz. O axé é vida porque ele é dinâmico. Então, se a pessoa está acamada, está numa situação em que ela não tem mais essa expectativa, e a medicina diz, olha, não tem mais, mantê-lo ali para quê? Qual é a dignidade que tu oferece àquele espírito? Está purgando. Bom, mas aí entra numa questão que é difícil avaliar. Mas eu sou, em tese, a favor, diante de uma situação em que a pessoa não tem mais como responder, né? Muitas vezes ela se torna, diante do direito, é dito incapaz. Alguém tem que responder por ela. Eu assumiria assumiria esse compromisso. E como é que tu fica, Saul, em relação àqueles defensores acérrimos, né, do karma, quanto à questão do karma? Porque a gente sabe que um doente em fase quase que terminal, mas prolongada, ele pode estar passando por um karma, segundo os defensores do karma. Como esse, ele pode estar passando assim, em função da família, a família que tem o karma de estar convivendo com aquela questão durante anos, a pessoa em coma e tal. Como é que fica essa questão de karma, Sal? Bom, eu vou te dizer assim, Rubens, de uma forma muito tranquila. Diante de um fato desses aí, a coisa que eu menos me preocuparia seria com o karma, porque eu assumiria, e o próprio karma deveria ter ciência disso, porque são os chamados engenheiros siderais, como os falam, que são os criadores do karma, que eu tomaria essa decisão. Então eles calcularam errado, porque eu não hesitaria em tomar essa, mesmo que criasse alguma situação futura que eu tivesse que responder por isso, responderia com toda a tranquilidade. Bom, esse tem que pagar por isso, por eu ter tomado aquela. Tomaria de novo, diria para eles, mas toma de novo. Então nós ia criar um impasse, porque eu ia voltar a fazer. Independente de karma que eu acumularia, eu faria de novo por uma questão muito tranquila de tomada de decisão. Então, o ser humano, ele tem que se posicionar. Eu não posso ficar assustado com karma, não, tem que fazer, então vai ser feito. É a mesma pergunta que foi feita a um general norte-americano na guerra do Vietnã, em que ele bombardeou uma aldeia que tinha crianças. E acusaram ele, então, eles, bom, primeiro eu estava seguindo ordens. Segundo, eu não posso hesitar quando eu estou no comando. Terceiro, eu bombardeei não as crianças, mas com objetivo, tinha crianças, eu sabia, mas o objetivo era pegar algumas inteligências que tinham lá, que estavam fomentando a continuidade desta guerra, e eu, em razão de não querer causar mais mortandade futura, tive que tomar essa decisão. Se ele tem razão, não tem, não sei. Mas a explicação dele foi muito objetiva e ele tomou uma posição. E nós na vida temos que tomar posições. O pior é ficar em cima do muro. Certo. Veja, que eu pergunto para o Saul de Medeiros, que fala
com propriedade, enfim, alguns vão estar a favor, outros contra, mas é o que ele está achando, porque a Umbanda, como um todo, não tomou uma posição nesse sentido. Isso é uma coisa que nós temos que discutir para que a Umbanda se posicione nesse sentido. Mas, bem colocado pelo Saul, é a forma dele pensar. Certamente haverá várias pessoas que pensarão da mesma forma. Então são assuntos palpitantes mas o que o Saul pensaria em cima disso? O que um umbandista ou uma pessoa com o nível dele em termos de religiões afro realmente pensaria a respeito, né? Uma outra questão, Saul. Então, já que enveredamos por esse campo que nos leva a várias, né, conjunções, o que você acha, por exemplo, da questão do inseminação artificial? O famoso ou bebê de proveta, enfim, desses tempos. Olha, Rubens, todos os recursos que são utilizados para uma fertilização, seja para o avanço da ciência, no sentido de desenvolver pesquisas, eu não tenho não me sinto contrário a esses avanços, a essas experiências ou a essas pesquisas. Acho muito válido, assim como com as células troncos e outras coisas que hoje estão aí sendo muito criticadas, inclusive, porque falam que essas experiências são muitas vezes desumanas. Eu acho que a humanidade ela está andando, em muitos aspectos há problemas de ordem ética, moral, mas está andando para frente. Então, essas pesquisas, eu acho que num futuro, essa questão da inseminação, inclusive para o casal e tal, eu sou a favor. Eu, a princípio, não tenho nada que contraria essa... Certo. E de forma religiosa, não haveria absolutamente nenhum problema em torno daquela alma, não é? Que normalmente o faria de forma natural ou através dessa forma que não é bem o método natural, mas enfim, está criando-se ali uma vida. Quanto à parte espiritual também, tu não vê nenhum problema quanto a essa parte espiritual. Eu acho que o homem ainda não tem condições de criar vida. A ciência não explica isso. Não sabem, eles não têm resposta. O que é a vida? A ciência não sabe. Ela tenta fazer enunciados, mas fracassa. Até agora não tem. O que é a vida? Morre alguém, me dá vida a ele. Agora, pode, a partir de outra vida, promover, através de inseminação, mas precisa de outros para que isso aconteça. Mas uma vez morto, não se cria mais vida. Agora, se cria vida em cima da vida. Então eu sou a favor e acho que é uma possibilidade, inclusive há tratamentos pelas mulheres que têm dificuldade, ou o marido, para fazer a concepção. Então eu sou particularmente muito a favor desses métodos. E muito mais pela questão científica. Eu acho que a ciência, Rubens, ela tem que andar de mãos dadas com a religiosidade, com a espiritualidade. E não com certos tabus. Há coisas, por exemplo, que eu não concordo na igreja, não só eu, acho que a esmagadora maioria. A questão da camisinha, a questão do anticoncepcional, contraceptivos e tudo mais. Há alguns tabus que, claro, que não é eu e tu que vamos destruir ou desconsiderar o valor da igreja. Claro que não. Longe disso. Nós estamos falando de uma instituição de mais de 2.000 anos, mas algumas coisas têm que ser pensadas e faladas sobre esses temas. E a própria comunidade questiona isso. Mas deve ter uma razão, eles devem ter suas explicações teológicas para isso. Mas hoje nós temos que pensar de uma forma no mundo como ele está. Eu tenho certeza que a Umbanda, daqui a 200 anos, não vai ser a mesma que hoje. Muitas mudanças vão ter no seu processo evolutivo, no seu processo de consciência. Talvez nem trabalhemos mais com pretos velhos, nem mais com caboclos, não seja essas mais as nomenclaturas, mas elas tiveram seu valor. Elas tiveram e ainda têm a sua contribuição a dar. Mas virão outras expressões. Eu não sei como será a mediunidade no futuro. Se ainda será a nível da chamada incorporação, ou será só por... Enfim, mas eu sou a favor desses avanços. Eu não sei o que tu pensa. É claro que dizer assim rapidamente um assunto desse não é, tem que ser avaliado com mais profundidade. Mas num primeiro momento me agrada esses processos
científicos que tentam, de alguma maneira, me parece, melhorar a condição humana. Até porque há uma aproximação do espírito com um novo corpo a ser formado através da união do espermatozoide com o óvulo fertilizado. Aí, fertilizado passa... De que forma foi feito isso? Não importa. Mas é a partir desse momento. De vida através de vida. De vida através de vida. Um outro assunto que eu sei que vai chamar a atenção dos nossos ouvintes, que veja bem, eu volto a insistir. Saúde Medeiros fala com propriedade e respeito, mas é opinião, não é opinião da Umbanda, porque ele não tem não tem como falar em nome da Umbanda. Então eu estou sempre perguntando para a pessoa, Saul, e estou perguntando para o religioso Saul, que às vezes pode divergir. Claro. Eu posso dizer assim, olha, eu como pessoa, eu não quero ver uma pessoa sendo sofrendo como um Marte pela dor, tomando remédio noite e dia sem parar, alguns num processo tão debilitado que sente dor e nem sabe que ele sente dor. Eu como ser humano, eu quero acabar com isso, mas se pelo lado religioso eu podia dizer, não, eu não posso fazer isso, porque enfim, tem um cara. Aborto, Saul. Vamos falar sobre aborto. O que tu, Saul de Medeiros, pensa como aborto, e aí tu pode abordar até a parte legal, jurídica da coisa, e o que o Saul pensa como a parte espiritual do aborto. Não, eu não faço essa dicotomia entre um e outro. Eu tenho minhas posições e carrego junto. Nem pelo aspecto religioso, eu não tenho essa... eu gostaria, se eu gostaria, eu tenho que ser... Mesmo com o religioso, nem que eu vá encontrar adversidades dentro da prática religiosa, é a minha posição. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto em tese, porque aí sim, eu acho que gera é um crime. Eu acho que o aborto, ele é criminoso. Eu não vejo razão para... Aí eu acho que implica numa atitude, porque é uma vida que vem. A não ser em que a criança que haja um diagnóstico claro pela parte clínica, né, que tenha uma deficiência muito grave, né, a nível de neurológico, por exemplo, que ela não possa, né, tenha uma deficiência que vá tornar um vegetal, né, uma coisa muito grave de saúde. Então eu nesse ponto teria que rever, realmente pensar. Mas num primeiro momento, te dizendo assim a grosso modo, eu sou contra o aborto. Eu acho que eu sou contra mesmo. Acho que o aborto é uma atitude criminosa. Levando mais para o lado jurídico, uma vida por uma vida. A mãe está em perigo, porque a nova criança, se vier ao mundo, é aquela coisa que o médico diz, ou a mãe ou o filho. Como é que fica essa situação? Aí teria que ver realmente, tem que ser uma acalorada discussão com essa parte clínica médica, ver se realmente é isso. Mas neste caso, entre a criança e a mãe, olha, eu não teria no primeiro momento dúvida nenhuma que eu optaria pela mãe. Eu optaria pela mãe. Porque é difícil tu chegar e dizer, olha, entre um e outro, não, tenta salvar a mãe. Eu acho que essa seria a minha colocação. Não teria dúvida quanto a isso. E quanto à parte de a mulher ter ser viciada, né? Então por um marginal, por um elemento de realmente em contexto de desqualificação moral, uma pessoa drogada, uma pessoa ladrão, um assassino, estrupar uma mulher. Mesmo assim, tu é favorável que se tenha criança? Eu sou. Porque não justifica. A criança não tem nada a ver com a situação e depois não sabe se o que... vai depender muito da condução que ela vai dar para essa criança. É uma vida que se gerou. E aí sim, eu te falo como religioso. Sou contra e reforço aí religiosamente. Por que aconteceu isso? Então, se tu me fala em karma, eu tenho que atribuir ao karma. Então tem karma. E o que se faz com o karma? Então se resolve. Então tirar uma vida desta forma, início de uma vida, uma existência, eu acho que deve-se ter todos os cuidados. Religiosamente, eu sou contra, sem dúvida nenhuma. Contra. Me reporta a questão da monstruosidade.
de uma história verídica de um casal que, principalmente uns anos atrás, evidentemente, tinham dificuldades na concepção e tal, e tiveram o primeiro filho. E veio uma monstruosidade. Uma criança realmente uma anomalia teratológica, digamos assim, que são aquelas monstruosidades todas. E os vizinhos olhando aquilo, aconselhados, não, mas bota essa criança numa instituição de caridade, não, que isso, não fique com isso aí, isso é um temor até para vocês olhar todos os dias uma criança assim. Não, é nosso filho, nós vamos ficar com ele. E a mulher engravidou de novo. E pela segunda vez, veio uma nova monstruosidade. E o pessoal já dizia, não, vocês não foram feitos para ter filhos, Deus está castigando vocês, viu? Pega as duas crianças, botem fora, coloque numa instituição, tal. Não, é nosso filho. E veio o terceiro o monstruoso, o quarto monstruoso. E eles não pararam na tentativa de ter um filho realmente que o satisfizesse. Cuidavam com amor e carinho as outras crianças que lhe foram dadas com o corpo disforme, mas eram seus filhos. E no quinto, finalmente, veio um menino que eles deram o nome de Frederic von Beethoven. Ora, o que nós teríamos perdido se eles não tivessem tido essa perseverança do Frederic von Beethoven. São 9 horas, senhores. Né? Que era um monstro. Um monstro também. Um monstro na sua arte. Saúl, eu acho que nós temos como patrocinadores, vamos relembrar os patrocinadores? Bom, lembrando que são 21 horas, 2 minutos, 19 graus, exatamente 19 graus, nada de décimos, 80% a umidade relativa do ar. Lembrando que nós temos a Automecânica Medeiros, que está há mais de 30 anos no mercado, Ervanária São Carlos, com horário de atendimento diferenciado, segunda a sexta-feira das 9 às 18 e aos sábados das 9 às 15, sem fechar ao meio-dia. Também a Escola de Teologia Umbandista, que está na sua 4ª turma. Então é importante você. Mas tem mais aí, né, Rubens? Lembrando que a Escola de Teologia Umbandista está proferindo, né, uma palestra, um curso, propriamente dito, junto a uma faculdade aqui em Caxias do Sul, que se realiza às segundas-feiras de manhã, né? Nós estamos na quarta palestra. 4ª turma. 4ª turma. Na 4ª turma, com a 4ª aula, talvez? Não, já estamos na 6ª aula. Na 6ª aula? 6ª aula. Passou a professora Maristela. Não, começou com tu, contigo. Sim, ok. Depois tu foste lá, depois teve a professora Maristela. Depois a professora Cris. Teve a professora Selma. Teve o Serginho. O professor e agora amanhã, eu acho que é o Miguel. É o Miguel. Então, sexta. Então, é muito bom o curso. Quero lembrar também que nós temos aqui Risco Zero, assessorias e treinamentos para a sua empresa no que tange, no que concerne realmente a segurança. O fone é do 8402-3622 com o Felipe. Um assunto que realmente reverbera em todos os sentidos, e eu ao falar aqui vou estar falando talvez com pessoas desculpem dizer, mas numa grande maioria com pessoas que sofrem do mal do século, e que o Saúl é uma pessoa muito apta a falar no assunto, tanto de forma religiosa, eu também quero convocar o religioso Saúl em cima disso, como na área psíquica realmente. Eu, sexta-feira, tive a oportunidade, na sexta-feira anterior, de fazer uma palestrinha na minha casa antes de começar a sessão sobre um tema que não é de religião. Depressão era o nome. Então, depressão, Saúl. Olha, eu quero que tu também puder entrar um pouco na parte religiosa, se existe alguma correlação entre depressão e a parte religiosa, ou como simplesmente como depressão profunda, depressão das mais velhas espécies, o que realmente existe hoje de jovens, de crianças já depressivas, de adultos com depressão e acamados de uma tal forma que não conseguem mais ter vida. O que tu pode falar para nós a respeito de depressão? Bom, primeiro, que depressão sempre existiu. Essa não é agora. Se tu pegares alguns vultos da história, tu vai ver que existiam quadros de depressão. E
D. Pedro II, por exemplo, constatado que sofria momentos de depressão. E outras personalidades também. Então a depressão ela é histórica, é presente na história humana. É presente na história humana. Hoje, os recursos em que a psiquiatria e a psicologia obtêm, conseguem fazer alguns diagnósticos com mais precisão. Mas eu te pergunto, bipolar existe só agora? Esquizofrênico só agora? Claro que não. O fóbico, o paranoico, o histérico, o obsessivo, o compulsivo. Não. Historicamente, surgiu o ser humano e começou a se desenvolver essas... E se deve isso a uma pessoa. Se deve isso, essa construção, ao velho Sigmund Freud. Um gênio. Um dos três maiores nomes do século XX. Dos três. E nós estamos falando do século XX, que é o século que superou o século das luzes. O século XX, século dito século da ciência. Este homem conseguiu detectar muitas patologias que até então eram todas colocadas juntamente com um processo histérico. E a depressão, ela é uma patologia grave, eu te diria gravíssima, independente do estágio em que ela se encontra, profunda ou não, ela paralisa, né? E tira toda a motivação do ser humano, né? Da vida. Ela paralisa, ela petrifica, ela desmotiva e leva, se não cuidado, ao óbito. Depressão é uma patologia que, assim como o diabetes é uma doença silenciosa, depressão também é. E é letal. Então, há uma grande quantidade de diagnóstico, porque nós estamos hoje também com uma grande quantidade de informações em todos os segmentos. O número de homicídios parece que aumentou, mas a população aumentou. Então não teria como não aumentar também os quadros patológicos, as doenças tidas como psiquiátricas, né, psíquicas, as psicopatologias. E a depressão é uma doença que ela corrói a alma. Religiosamente falando, ela parece que cria um vácuo entre o espírito e a matéria. E não permite que haja uma conexão em que a pessoa consiga responder aquilo que deveria fazer na sua vida, na sua caminhada. E ela se boicota. E através do boicote ela vai construindo a sua morte. É um morrer interno. E esta morte ela pode ser promovida de uma forma até inconsciente por um suicídio, atravessar uma rua e não olhar ao lado, não vi, né? Ou deixar a pessoa acamada, a ponto de não ter força de erguer uma xícara de café ou de chá. Então a depressão ela é como um leque que se abre, e tu pode fazer essa relação com os partidos, mais de centro, mais de esquerda, mais de direita. A depressão mais profunda, menos profunda, mas é depressão. E esse cuidado tem que se ter, porque ela tem sintomas. A depressão ela pode, ao contrário de muitas impressões que pode causar nas pessoas leigas, achar que ela só prosta. Não, ela também faz hiperatividade. A pessoa depressiva pode estar hiperativa. Ela pode estar inquieta, com um grau de ansiedade muito grande, porque o vazio a corrói de uma forma tão intensa que ela tem que buscar toda hora se preencher. Mas ela não consegue esse preenchimento, essa satisfação interna. Ela busca através da alimentação, às vezes nos excessos, na falta da alimentação também nos excessos. Ela pode buscar em atividades que a tornam hiperativa, para exatamente tentar aplacar o seu vazio existencial, né, a sua doença interna. Por isso que eu digo que há uma distância entre o espírito e a matéria nesse momento,
Porque a pessoa está se afastando do seu corpo, ela está se isolando, e a partir deste momento, esse distanciamento ele é patológico. Então ele é uma doença da alma que atinge o corpo. Ele é uma doença que acaba fazendo com que tu percas aquilo que nós temos religiosamente falando agora, de mais precioso, percas axé. Então é uma doença realmente que merece todo cuidado. Todo cuidado. E não confundir, evidentemente, tristeza com depressão. Não. Uma pessoa triste pode estar triste porque morreu um familiar, porque perdeu tal. Agora, a pessoa depressiva pode estar triste, né? Interessante, Saul, é que no quadro somático, psicossomático, ela interfere no organismo humano. E de formas assim como tu colocou, esse é singular, né? Ela tanto pode ser hiperativa como hipoativa. O hipoativo é o mais comum. Mas as pessoas... Ela tanto pode ter fome, comer excessivamente, como não comer. Não comer. Dormir demais ou não dormir. Não dormir. E causa processos, e as pessoas dizem, poxa, eu tenho dor no corpo, eu tenho fadiga, eu não posso caminhar, eu não posso levantar, tu perde o interesse. Há uma causa específica para isso, Saul? Precisa ter um fato, digamos assim, um detonador de uma depressão? Em tese, sim, mas é multifatores. Multifatores que acontecem. Por exemplo, tem pessoas que estão muito bem, sofrem um abalo econômico, ela pode deprimir. Um divórcio pode deprimir. Uma perda, né? A morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de um ente querido, pode deprimir. Mas a questão é o quanto tempo dura, porque é comum nós termos um luto de 6 meses, mais ou menos, né? 6 meses nós ficarmos enlutados e depressivos. Agora, muitas vezes não há uma motivação, tu não consegue detectar o que levou a pessoa a se deprimir. Aí, numa linguagem mais espiritualizada, às vezes a pessoa sofre um processo depressivo com isso, quando transita no seu tempo de vida e aciona alguns arquivos que são de vidas pregressas. E a pessoa, sem saber o motivo, deprime. Ela viveu uma situação muito traumática numa vida passada e de repente ela de novo passa por essa situação. Eu lembro de um relato que eu presenciei num curso de TRT, terapia de revivências transpessoais, feito em São Leopoldo com o Dr. Antônio Veiga. E uma paciente o procurou porque ela estava com a data do casamento marcada e ela resolveu realizar esse casamento como se fosse numa chácara, num ambiente bucólico. Ela queria assim, que fosse bem. E eles fizeram toda a organização, contrataram profissionais. No momento, ela estava muito feliz, no momento em que foi iniciar a cerimônia, ela desmaiou. Ela entrou numa profunda depressão e foi inclusive hospitalizada, perdeu muito peso e tal. E de uma forma inexplicada, ela estava bem economicamente, o noivo também, havia vínculos de amor. O que aconteceu? Que fato aconteceu? Alguém a magoou? Não, fizeram todas as pesquisas, né? Enfim, averiguaram nada. E ela fez tratamento, até que indicaram ela fazer terapias de revivências passadas. E ela o fez. E ela, numa dessas, e se curou. Mas o que curou? Ela fez uma revivência e viu uma situação semelhante que ela estava revivendo um fato. Ela estava casando e talvez não seja a melhor denominação, mas bárbaros invadiram o local que ela estava casando e a estupraram. E mataram o noivo e os familiares dela. E estupraram ela de uma forma muito agressiva e depois a mataram. Então a última coisa que ela lembra em vida foi dessa passagem agressiva que ela traumática. E quando ela estava, aquilo acionou novamente um arquivo e ela entrou em depressão. Como se aquilo iria inconscientemente se repetir ali, naquele momento. Os bárbaros iriam invadir. Correto. E ela não trabalhou. E ela conseguiu trabalhar isso com o Dr. Antônio Veiga e curou e voltou a casar lá na chácara essa e ficou tudo resolvido. Então são coisas interessantes. Coisas interessantes. Eu costumo dizer para as pessoas, me corrija por favor, que a depressão
basicamente não é causada por obsessores, mas depois de instalada se torna um prato predileto para os obsessores. Então aquela história de tu não serve para nada, para que tu está vivendo? O mundo não presta para ti, por que tu não te mata? Aquela história toda, acho que depois é um prato cheio realmente para obsessores, né? E o quanto a religião, porque o único processo cabível hoje em dia, até na parte médica, é induzir através de remédios, né? Remédio, tofranil, seja que for, a farmacologia, enfim, toda essa medicação que existe para antidepressivos. Alguns você toma à noite, alguns você toma de dia, etc, etc, etc. Mas, afora isso, o que a religião poderia fazer por pessoas assim, Marcelo? Muita coisa. Eu acho que não se deve, a religião, nesse momento, também tem que andar de mãos dadas com a farmacologia. É importante que a pessoa se trate a nível psiquiátrico, receba a medicação e faça psicoterapia, também é importante. Mas a religião tem uma contribuição. Primeiro vai blindar a pessoa dos assédios dos obsessores, o que vai já ser... Porque a pessoa baixa a sua imunidade, aquilo que eu nomino, não existe essa terminologia, mas é só por força de expressão, imunidade espiritual. Ela baixa a sua frequência. Então ela permite que esses agentes consigam vampirizar mais ela, porque o que eles querem exatamente? Levá-la. Mais um para o grupo. E levar ao suicídio é uma coisa muito rápida, né? Se instala com muita facilidade essa ideia no depressivo, porque ele perde o sentido de viver. O viver é um peso. Então a pessoa é assediada. Então a espiritualidade já começa com uma blindagem, não permite que esses obsessores tenham acesso a ela. E o aparelho psíquico dela começa a ser trabalhado, porque às vezes a depressão, segundo alguns, vem também por questões de falta de recebo aqui. Depois nós vamos ler. A pessoa também tem algumas enzimas que são danificadas. O processo que se ocorre a nível neurológico, através dos neurônios, chama-se sinapse. Quer dizer, a descarga elétrica de um neurônio para o outro, para haver comunicação, são bilhões de neurônios. E essa comunicação, essa descarga elétrica, ela tem que ocorrer de uma forma muito harmônica, em cadeia. Quando a pessoa está em depressão, ela desestabiliza essa comunicação chamada sinapse, a descarga elétrica. E a pessoa começa a ter uma dificuldade, inclusive de memória, de concentração, de tudo. E a medicação vai auxiliar. Essa é a parte farmacológica, né? Os chamados psicofármacos. Mas a terapia, inclusive, é sobre verbalizar a sua dor. É muito importante que ela verbalize os seus sentimentos, que a pessoa tenha uma escuta para o que ela está sentindo. Às vezes parece bobagem. O Rubens chega aqui para mim, hoje eu estou triste, não sei. Mas o dia está lindo, tem um sol. Isso é a pior coisa que tu pode dizer para um depressivo. Porque ele não vai ver isso lindo, ele não adianta tu querer pintar um quadro rosa para ele. Tu tem que entrar no mundo dele, conversar e tentar sentir a dor dele. E a religião tem um papel, Rubens, importante, porque aí entra a espiritualidade. Essa blindagem inicial. E depois começar a se trabalhar com mentores especializados, que nós chamamos aqueles espíritos luzeiros. Eu não sei como tu denomina, né? Mas nós chamamos espíritos da linha oriental, que têm essa habilidade de lidar com esse processo depressivo. E aí se trabalha em conjunto. Uma coisa na espiritualidade auxiliando, quer dizer, um objeto de trabalho na espiritualidade, e outro na parte clínica. Então aí se auxilia mais rapidamente a pessoa. Mas não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Acho que a pessoa chega num estágio que ela precisa desse estímulo mais rápido. Perfeito, perfeito. Rubens, eu recebi aqui, pois tu me ajuda, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. Roger e Rochelle parabenizam pelo quadro. Pelo quadro. O Roger deve ser o Alabê, então é isso aí. Um abraço ao Roger e a Rochelle, figura. Vejam bem que hoje nós estamos tratando de temas não propriamente, não estamos falando disso. Eu até queria te perguntar, aproveitando essa questão, falando, entra nessa pergunta até para ouvir a tua opinião também. Tu acha que a mediunidade porque o médio às vezes é meio como louco, né? Os médios são meio fora. Tem muitos aí que deviam estar numa clínica em vez de estar num centro, e muitos que estão numa clínica em vez de estar num centro. Então né? Mas assim, tu acha que a mediunidade já está ultrapassada? É uma ferramenta que não deve mais se utilizar? Qual é a tua opinião sobre o mediunismo, enfim? Fantástico. Até gostei que o Saul falou mediunismo, porque tem uma pequena diferença entre mediunismo e mediunidade. Na verdade,
O mediunismo é uma mediunidade, digamos assim, tosca. E a mediunidade já é, ou seja, a pessoa não sabe o que tem mediunidade. A mediunidade já é quando ele começa a trabalhar, ele percebe que tem esses sentidos. Como nós dissemos de forma sempre direta e objetiva, todos nós somos médios de alguma maneira. Mas eu não consigo incorporar, porque a tua mediunidade não é de incorporação. Eu estava vendo ontem um filme chamado Premonição, que eu já tinha visto com a Sandra Bullock, né? Premonição. Mas fora premonição, nós temos retrocognição ou pré-cognição. Retro é tu ver as coisas que já aconteceram atrás. E pré-cognição é o retrovisor. E a pré-cognição tu está vendo na frente. Olha, eu posso ser um excelente médium, clareaudiente, né? Eu escuto vozes. Eu recentemente vi um filme do Joana Dark que tu me deu, que inclusive aquilo tirou por terra que ela escutava as santas falando, na verdade era Deus que falava com ela, né? Não era santas, em que ela tinha esse dom da clareaudiência, ela escutava Deus conversando com ela. E o engraçado é que se eu disser que eu falo com Deus, tá tudo bem, mas se eu disser que Deus fala comigo, eu sou paranoico. Eu não posso dizer que Deus fala comigo. Foi o caso dela. Eu considerava uma heresia. Então a mediunidade não está decaindo. O que vão acontecer, Saul, é que algumas delas podem ser trabalhadas. E as outras são uma questão quase nata. Nasce com a pessoa. Algumas delas, com a questão da vidência mediúnica, por exemplo, pode ser trabalhado. Você pode, muitos centros pegam a roupa de uma pessoa desconhecida qualquer, juntam seus médios na volta e dizem, o que tu vê aqui? Sente, toca, começa a me dizer o que tu viu, porque às vezes são quadros, é um quadro que se completa com detalhes, algum vê um pedaço, outro vê outro pedaço, é um outro tipo de mediunidade. Então, com o passar do tempo, talvez não tenha tanta incorporação. Eu tenho visto Exus falar assim, nós só estamos aqui por causa de vocês. Se vocês melhorassem e tivessem a capacidade de tratar melhor seus medos e serem mais cientes da missão que vocês têm aqui, não precisa estar aqui perdendo tempo com vocês. Você podia estar num outro plano, trabalhando todas essas coisas. Então a mediunidade em si não está diminuindo, acho que está aumentando. Porque passa a ser, eu não quero que seja, não quero que seja modismo. Eu sou médico, estou indo no ciclo lá, porque tem pessoas que estão o quê? Isso eu posso te dizer, mas posso dizer com tranquilidade. As pessoas de primeiro procuravam Umbanda pela dor. Muitas delas pela dor. Eu diria num percentual de quase 80%. Hoje as pessoas estão se maravilhando com a Umbanda. Então aquilo, e eu tenho medo disso. Eu tenho medo desse maravilhamento das pessoas, porque às vezes aquilo pode acabar, né? Como o Príncipe Encantado pode não ser tão bonito assim como parecia ser, e as pessoas acabam saindo. Mas as pessoas estão se encantando. Eu tive a oportunidade da aula lá, vem um pessoal em casa e disse, adoramos, nós queremos isso, é isso que a gente quer. Mas não sei se ainda é isso que eles querem. Então, eu acho que a mediunidade hoje tende a crescer. Se você falar com pessoas, através dos sonhos, essa noite eu tive um sonho interessante, quando, não vou contar aqui evidentemente, mas era um sonho sobre religião. E normalmente quando eu sonho, eu dificilmente sonho coisas que me acordo e digo, isso vai acontecer, mas muito gostoso o sonho na sua sequência e tal, me indicando um caminho a seguir, né, religioso. E então eu acredito que a mediunidade não tem como você hoje. Porque na verdade se falam aqueles que das terras antigas, adâmicas, desde o tempo lá dos neobandistas, falam naquelas Atlântidas e tudo mais, que eles se comunicavam telepaticamente, não é verdade? Depois que houve alguns problemas nesse sentido, eles acabaram tirando e veio a mediunidade no lugar dessa comunicação telepática. Então isso é tão antigo, a questão da mediunidade, e não acabou se exacerbou mais, porque hoje não temos aquele conceito preconceituoso contra a mediunidade. Antigamente era muito parecido com tu era um bruxo se tu tivesse mediunidade. Previu alguma coisa? Que dizem que o Gabriel Malagrida, né, que era o frei, enfim, que trabalhou com o Caboclo Sete Brasileiros, com o Zé Fernandino, numa das encarnações, dizem. Isso tem um livro chamado Eubiose, na página 273, lá em Bruxelas,
né, contando o fato que ele previu um terremoto que ia atingir Lisboa, aconteceu, ele foi queimado como bruxo, né? Ele foi queimado como bruxo. Então hoje não. Hoje a mãe de Ná vai para a televisão, na verdade, fala algumas coisas que acontecem, outras não acontecem assim, mas tá tudo bem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sei que essa é a tua seara, né? Tu gosta muito desse assunto. Então, perguntando para um especialista. Como é que tu detecta, como é que tu define... não vamos falar de entidades. Quando a pessoa é médium, quando o que te sinaliza, que aparelho tu usa? Tu usa um telefone, celular? Eu quando converso com qualquer pessoa que está destinado ou quer ou se fascinou pelo Umbanda, eu pergunto qual é a história religiosa delas. Não, eu já tive muito centro. Tá, e tu teve algum quadro na tua vida? Que quadros diferentes tu teve na tua vida em termos... Tu enxergou alguma coisa? Tu enxergava coisas? Tu ouvia coisas? Tu via vultos? Então, eles sinalizam com algumas coisas, porque eu, na minha infância, eu tive alguns quadros que eram claros de mediunidade. Por exemplo? Eu via coisas, né? No escuro eu enxergava coisas. Eu nunca me esqueço, eu enxerguei um peão daqueles que rodavam, né? Aquilo rodava no chão e eu pequenininho agarrado olhando aquilo no chão e não tinha nada. As paredes do quarto, estranho, mas eu tinha horror daquilo. Tinham figuras nas paredes que iam ficando mais gorda, mais magra, gorda, magra, gorda, magra, gorda, magra. Aquilo era um desespero até eu levantar. Aí meu pai levantava, eu levantava junto, eu disse, graças a Deus. E coincidentemente, falando esse dia com meu irmão, com o Roberto, que às vezes vem aqui no programa, disse, mentira que aconteceu isso contigo. Comigo também, disse ele. Mesma coisa. Foi impressionante. Mas foi vários fatos que me aconteceram na infância. Depois parou esse período, né? Porque sempre se diz assim, ó. Tu vê mediunidade às vezes numa criança, é natural. Desculpa se distorcer um pouquinho o assunto, mas quando uma criança fala com um personagem... Sim, um amigo imaginário. Com um amigo imaginário, é mediunidade. Agora, se ele fala com uma boneca ou com um boneco, é nem mesmo. Nós temos que saber diferenciar. Eu tinha um sobrinho que tu conhece, o Wagner, sim, que era médico hoje. Ele contava, mas relatava com todos os mínimos detalhes, de forma veemente e constante, que ele tinha tido uma fazenda, que ele tinha um cavalo branco, que ele tinha isso, que tinha aquilo, sempre a mesma história. Depois passa com o tempo. Então vocês vão ter filhos em casa que vão contar uma historinha para vocês, ou vão falar com personagens que não existem, e isso é normal. Depois elas esquecem com o passar do tempo. Mas são traços de mediunidade. Então como eu vou perceber isso? Então a pessoa vai me dizer, olha, eu vejo vultos. Tá, como é que é o vulto que tu vê? Em que situação tu vê? Tu sente que é uma presença boa? Tu sente que é uma presença ruim? Porque se a presença é ruim, normalmente tu entra pela oftalmologia, pela questão da olfatologia, que a gente chama, olfatopatia, o nome que quiserem dar. Tu sente cheiros, né, ruins. Se tu sentir cheiro ruim, evidentemente eles não são entidades boas. Se tu sentir um cheiro gostoso de perfume, de flores e tal, são entidades luzeiras, então, que estão contigo e tal. E também pela questão bom, eu vejo sempre uma moça bonita e ela veio meio em calça, tá, mas bonita como? Como é que tu sabe que é uma pessoa boa e tal? Enfim, mas alguns aspectos se acenam para isso. Agora, há centros de Umbanda que simplesmente querem pessoas que... Eu não posso ter meu grupo de médiums. Eu tenho médios de incorporação e tenho aqueles que nunca vão trabalhar como médios de incorporação, primeira porque não é essa a função deles. A função vai ser um cambô na vida inteira, um tamboreiro a vida inteira. Até porque se valoriza muito essa questão também só do incorporar, né? O que tu falou aí, que tem outras modalidades mediúnicas valiosíssimas. Bárbaras. Eu queria ter, eu queria ser, eu não sou. Eu queria ter a clarividência, a clareaudiência. Psicografia. Às vezes eu escuto alguma coisa e os Exu te falam pelo ouvido esquerdo, né? Que te ploto, é como se plotasse uma ideia na tua cabeça. Tu falou comigo, né? Mas eu não... Claro que a pessoa tem os primeiros impulsos e eu tento segurar. Eu digo para os médicos, não vai no primeiro impulso, porque vocês estão mais pelo ambiente, pelo tambor. Às vezes em algum desenvolvimento, Saulo, agora eu não tem um outro grupo desenvolvendo para mim, mas eu não deixava tocar tambor. O pessoal só fechava os olhos para poder... Por causa da sugestão.
Para poder incorporar. Então eles incorporavam sem tambor. Sem tambor. Senão, o que acontece? Não, o cara para incorporar tem que puxar o ponto dele. Se não puxar o ponto dele, não incorpora. Pô, aí tu tem 50 médios, tu vai puxar 50 pontos. Rubens, essa questão, acho importante também tu falares um pouquinho. Eu tenho uma certa resistência. A pessoa chega lá com 50 anos para falar contigo. Me disseram que eu sou médium. Pô, mas eu tenho missão. Eu tenho a impressão, Rubens, eu não sei, que quando a pessoa tem uma atividade que é missioneira, ela começa já em tenra idade. Como, por exemplo, pegar um caso mais avantajado, assim, no sentido de extremamente significativo. O caso do Zélio, com 16, 17 anos. E aqueles que têm realmente um trabalho para seguir como missão, começa em tenra idade, como tu estava nos falando, que tu via coisa, e aquilo vai molestando a vida do adolescente de uma forma que fica infernal. E ele não vai encontrar solução na medicina, ele vai encontrar no centro espiritual. E às vezes chega pessoas com 60, disseram aí, a entidade falou, e às vezes o médico é culpado disso, que eu tenho que desenvolver. Eu acho que a pessoa que tem que desenvolver, ela já começa bem cedo. Não, tu tem plena razão. Muitos centros fora de Caxias não tem isso, mas muitos centros fora de Caxias, a pessoa se apresenta na frente lá, tu é médico, tu tem que desenvolver. A pessoa nunca entrou num centro, às vezes tu é um babalorixá, tu é um sacerdote umbanda, tu para lá e pessoal, o senhor tem que desenvolver, o senhor tem meio de idade, tal. Tu fica nesse bom. Só não deixa fazer ponto de fogo na minha cabeça, mas o resto tudo bem, pode fazer. Então, claro que com 50 anos, tem algumas entidades que já te acompanham, porque como eu digo assim, você é uma flor disputada por várias borboletas. São várias entidades que querem trabalhar contigo, que sentiram o teu néctar. O trabalho que nós temos que fazer agora em torno de você é dizer qual a borboleta vai assumir essa casa e dizer, aqui tem chave, aqui tem porta e eu vou conduzir. Então é normal que uma pessoa comece a desenvolver, olha, ele trabalha com um eixo tal, e a nossa função como dirigente é justamente dizer, não, vamos firmar uma entidade. Agora, se você tem um eixo por trás, é inevitável que tu vai estar dando soco na parede, cabeça na parede com 20 anos de idade, com 19 anos de idade. Agora, se tu não tem um eixo que seja atuante dessa forma, esteja apenas de olho em você, imaginando, ele não te força tanto. Então, acabou, completo velho. Mas normalmente acontece sim, tem toda a razão. Dessa menina vem a flor, né? Antes. Porque senão, tu haveria nesse tempo todo de 30 anos sofrido muitas sequelas, muitas consequências da própria mediunidade não aflorada. Porque tem pessoas que vão na minha casa, é brabo isso. Nós não vamos aliciar pessoas, nós não vamos ser proselitistas e dizer o seguinte, olha, primeiro tem que ficar na minha casa, em primeiro lugar, só tem um programa centro de umbanda. Sem dúvida. Não precisa ser o meu. Claro. Tá? Não precisa ser o meu, qualquer um. Ou tu transferir isso em outra forma de desenvolver essa tua energia. Não quer ser médium, tu não gosta da umbanda, não vai ser legal para ti. Entra numa ONG, faz algum trabalho que tu possa distribuir essa tua energia entre outras pessoas. Eu achei um gesto lindíssimo. Eu estava falando no Dia da Criança, que foi ontem, né? Parabéns a todas as crianças do nosso querido Brasil e do universo. Mas eu acho que a coisa mais linda que se podia fazer ontem com os filhos é sair dessa questão comercial, extremamente comercial, que no meu tempo de menino não tinha Dia da Criança, só tinha Natal e Páscoa. Hoje a gente comercializa dia para tudo. Era pegar os filhos, comprar uns brinquedinhos e levar no setor de oncologia infantil do hospital ou numa creche qualquer e dar, as crianças darem para essas outras aqueles presentinhos. Elas vão ver aquele sorriso de ganhar um bonequinho, qualquer coisa, e talvez elas valorizassem mais a quantidade incomensurável de brinquedos que nós estamos estragando os nossos filhos. São caixas e caixas de boneca, e que eles usam só na primeira instância e depois não usam mais. Então nós estamos estragando comercialmente isso aí. Então eu acho que o médium não é qualquer um que vai chegar na minha frente e dizer, olha, eu tenho que desenvolver. Não, eu não preciso de números. Se você quer colaborar com a casa, eu estou precisando de um cambono, por exemplo, alguma coisa assim, você quer ficar na portaria, ótimo. Se não, eu tive a oportunidade de dizer, olha, 8, 10 meses, eu não tenho lá, eu não posso ficar com vocês. E o que me dói mais
é poder dizer assim, olha, eu não vou poder te atender, procura um outro centro. Não é ruim isso, dói realmente, mas a questão é essa, é o espaço físico. Rubens, eu tenho visto, inclusive quando eu estava falando da mediunidade, um período em que eu fiz algumas averiguações, e todos aqueles que são para talhados, né, vamos colocar esse termo, talhados, para ser dirigentes, vêm com esta cobertura, sei lá, para ser dirigente, banda, qualquer outra roupagem afro-brasileira, vamos falar da nossa. Eles têm uma adolescência muito conturbada. Eu falando com o Molubá, falei com o pai Ronaldo Linares, falei com o Rubens Saraceni, claro, nós estamos falando aí de ícones, né? Mas todos eles narram isso aí que tu estava me falando. A vida, adolescência conturbada, com visões, com coisas que só eles enxergavam, com fenômenos, muitas vezes até fenômenos físicos dentro de casa. O Molubá diz que muitas vezes ele estava ao leito, né, estava dormindo, se acordava uma grande serpente circulando em volta do quarto dele, luminosa, fosforescente, e ele se levantava suado, e a esposa dele disse que, imagina, ele casou super jovem, e ele tinha se iniciado com Bate-Folhas, Bernardino Bate-Folhas, mas ele largou porque ele foi para o Rio de Janeiro. O pai Ronaldo também dizendo os fenômenos que aconteciam com ele, coisas estranhas. Então me parece que aqueles que trilharam uma caminhada relacionadas com a mediunidade, né, e seguiram um trabalho, eles são atormentados, Rubens, por algum fenômeno, né, que não é patológico. Que te leva, evidentemente, a buscar. A minha irmã, que eu considero muito ela, eu considero ela a minha mãe de Umbanda, né? Ela com 14, 15 anos, ela acordava chorando. Meu pai tinha que socorrê-la, porque ela via uma porção de anãozinho, tudo de vermelhinho, caminhando por cima da cama, e era tudo Exu, né, na verdade. Depois se soube que era Exu. Mas ela seguido tinha essa visão, né? Então são fenômenos que te apontam para que tu tenha uma mediunidade. E olha, tu tem uma experiência vasta. Nós sabemos, dentro do teu centro de banda, aqueles que realmente vão aflorar e vão ser dirigentes, um dia vão ter a sua casa. Isso fica nítido, notório, pela questão das pessoas. Eu tenho medo daquelas pessoas que entram correndo demais, aquelas que têm uma sede avassaladora de conhecimentos e tal. Depois há um descrédito, outro disse um olá meio engraçado, outro não respondeu direito, eles caem. Assim como se apaixonaram, eles vão embora, né? Mas aquelas pessoas, tu sabe que aquela pessoa tem uma gana de ser um dirigente. A minha entidade me fez ser dirigente, na verdade. Eu não tinha eu não tinha noção assim de... Qual entidade? O meu mestre, o meu guru. Porque ele ia nos lugares e ele se misturava ao povo e conversava com o povo e tinha eu sentia que ele queria uma casa para ele, tá entendendo? E não é que eu quisesse, eu não queria incomodar, mas ele apontou para isso e me apontou a minha missão, e eu não fugi ao combate. Dizer assim que é fácil ser dirigente não é complicado porque, primeiro, você vive uma rotina desgastante, muitas vezes, atendendo pessoas com os mesmos problemas, os velhos chavões, as velhas coisas. As pessoas se tornam extremamente coladas a ti, não fazem absolutamente nada sem a tua permissão, ligam de madrugada para perguntar se penteia o cabelo para um lado direito, para o lado esquerdo, qual é o tipo de shampoo que vão usar. Difícil tu manipular também o ego das pessoas. As pessoas que te cercam, eles tendem normalmente a criar um filtro, né? Um grupo aqui, um grupo ocidente, outro grupo cá, outro grupo lá. E isso é complicado. Pessoas que querem ser o segundo da casa, quando na verdade tu não otorgou título para ninguém. Mas quando tu vê, tem 3, 4 pessoas disputando o segundo lugar da casa, quando tu não tiver, que eles possam... E não é assim, a gente não delega isso. O médio é formado não pelo tempo de casa, mas a contribuição que ele dá. Nós vamos ter pessoas que sempre vão cumprir apenas seu papel.
Eu tenho sessão sexta-feira, às 8 horas. 8 horas estão lá pontualmente, que bacana. Trabalham, e 10 horas quando termina, 11 horas quando termina, pegam a chave do carro, vão pro carro e vão embora. E tem aquelas mais abnegadas, que realmente vêm a serviço da casa, que terminam a sessão, eles ficam lá arrumando, lavando copo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo um trabalho a mais. E nós procuramos sempre essas pessoas que possam dar um pouco mais, para que não fique sempre só aquele mesmo grupinho fazendo as mesmas coisas. Aí tu pode dividir em grupos de trabalho, uns trabalham fazendo isso, uns trabalham fazendo aquilo, enfim. Mas que eles possam realmente contribuírem de uma outra forma que não seja só o fato de... E aí o que fazem? Muitas vezes passam um trabalho, mas não cumprem o trabalho, quer dizer, não vão fazer o trabalho. Eu acho bastante impróprio, eu particularmente, Rubens, estou falando, acho impróprio uma pessoa pegar uma pessoa leiga, um médico pegar uma pessoa leiga e passar um trabalho para fazer dentro da calunga pequena, para uma pessoa que nunca entrou dentro da calunga pequena, que qualquer distorção pode levar a um efeito colateral muito grande. Então acho que é responsabilidade da casa mandar alguém junto para fazer junto esse trabalho com as pessoas. Então o que a gente procura hoje realmente, eu estava falando, Saul, né? Nós temos pessoas que realmente sejam colaboradores. Nas empresas hoje não se usa mais o termo trabalhador, meu funcionário. Não, meu colaborador. Então nós estamos procurando dentro dos centros colaboradores. Aqueles que quando terminam, um varre o chão, o outro faz isso, estão sempre prontos a ajudar. Colaboradores, uma boa terminologia. São 21 horas, 42 minutos, 18 graus e 5 décimos, 94% a umidade relativa do ar. Você está sintonizado no dial 1250 com o quê? Programa Voz da Umbanda. Programa esse que vai ao ar todos os domingos, das 20h20 às 21h50. Já estamos encerrando o nosso programa. Eu quero fazer uma pergunta antes de acabarmos, porque a gente vai aproveitar esses momentos, às vezes, para dirimir, né, algumas dúvidas que o pessoal tem. Ora, sabe, Saul, que o Exu é um homem da noite, né? Chama o homem da madrugada, o homem da noite, etc. Há quem diga que da meia-noite 3 à meia-noite 18 é o horário principal deles. O Mogo batia muito nesse sentido, né? Mas enfim, é o homem da noite. Ora, normalmente o Exu pode trabalhar de dia? Pode. Não é condição assim básica e diga não pode trabalhar de dia. Mas eles vêm em última instância. É como um médico, por exemplo, fazer uma cirurgia, ele está com uma tremenda dor de cabeça, mas ele faz a cirurgia. O dia para eles, pela eletricidade estática existente no ar, realmente é massacrante, mas eles vêm. Agora, pergunta ao Saul de Medeiros: uma entrega para Exu, pode ser feita de dia ou tem que seguir o mesmo ritual de noite? A colocação, Rubens, de o Exu gostar mais da noite, ela é verídica. Primeiro, eles são lunares, são entidades lunares, né? São entidades... exatamente a frequência do Exu é ativada a partir das 18 horas. A entrega pode ser feita de dia, não há problema quanto a isso. Mas o melhor seria a partir das 18 horas. Seria eles dizem que os pontos de força são acionados com mais vigor nesses horários. Mas pode ser feita de dia, sim, claro que sim. Eu prefiro à noite. Eu, particularmente, a partir das 18 horas. Mas pode-se fazer, sim, não há problema nenhum. Até porque no astral o Exu recebe. Eu lembro que numa das obras do Molubai eu questionei ele. Eles, inclusive, há toda uma ritualística que tu deve fazer, mesmo sendo de dia, para trabalhar com Exu, que não impede o recebimento do ebó, que eles dizem. Mas isso requer, mais importante que o horário, nesse caso, segundo ele, eu tenho em alta conta o que ele falou, a tua entrega tem que começar por ti. Então a preparação para a entrega do ebó é fundamental para que ele seja bem recebido, seja de dia ou seja à noite. Claro que unindo a tua entrega mais o horário, tu vai oferecer uma condição maior na hora de oferendar. Mas pode ser feito de dia sim. Então eu acho que o Exu tem ele tem essa capacidade, né? Ser versátil
e receber. Para incorporação é totalmente complicado. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa só para concluir, Saul. Muitos orixás recebem através de elementais, né, que recebem as coisas. Eu sempre digo assim, olha, imagina um caldeirão grande, vai botando ingredientes, vão mexendo e entrega o seu orixá. Que cada entrega a um orixá, na verdade, ou cada oferenda, é um novo empréstimo que você está pedindo à natureza para conseguir, para obter um axé. Você acredita que são os Exus sempre que recebem, ou pode haver intermediários recebendo e mandando para ele? Pode haver intermediários. Nesse caso pode ser de dia. Pode haver intermediários, sem dúvida nenhuma. Tem intermediários e é muito profundo esta relação que se dá entre o médium que tem um conhecimento magístico, é extremamente profundo. Acho que isso é muito importante, o médico consegue ter esse conhecimento, porque ele pode utilizar outros recursos que auxiliam essas entidades. Quando começa a aprofundar, por isso que são coisas assim que, como é bom se ter, às vezes, um Exu do lado, por exemplo. Eu vou só te fazer uma colocação, só, sim, por favor. Perfeito. Não vou me aprofundar. Mas o Tiriri recebe a noroeste. Então você tem o norte, sul, leste, oeste. Se você quer fazer uma boa entrega, entregue a noroeste. Então eles têm pontos que você pode traçar, né? E aonde eles vão receber de forma melhor. Perfeito. Rubens, as tuas considerações finais, que nós temos que encerrar o programa. Depois eu quero saudar algumas pessoas. Lamentavelmente o programa se esvaiu, mas foram tópicos, temas interessantes. Ouvimos colocações do Saul que são sempre pertinentes. Vocês sabem que eu absorvo muito. Eu sou, na verdade, uma pessoa que absorve muita coisa do que eu escuto, para poder ter como aprendizado. Então, esse programa, nesse tempo todo, tem me dado um aprendizado que eu não teria em momento algum em outro lugar. Eu e Saul, para quem não sabe, conversamos muito poucos fora daqui, né? Imagina se o Saul está todo dia na minha casa, vai comendo churrasco. Às vezes ele aparece lá, já estou com churrasco no fim, ele aparece, leva a família inteira, para o ônibus na frente, mas já acabou, ele chega sempre 3 horas da tarde, eu não sei, dorme até tarde. Mas nós não temos esse contato diário. Dificilmente, olha, 2 ou 3 vezes nós podemos sentar e conversar um pouco mais. Mas as colocações dele sempre são bem-vindas, eu absorvo muito ele. É aquela coisa que se diz assim, ó. Uma palavra, às vezes, alguém vai te dizer assim para ti. Um dia tu me disse isso. Os filhos de alguns são assim. O Saul é assim, os filhos de alguns são assim. Eles guardam uma coisa na cabeça e um dia certo eles vão te dizer para ti. Um dia tu me disse tal coisa. Eu não me lembro. Pois é. Eu estava ainda ontem falando que quando eu fui fazer a cirurgia, a última cirurgia que eu fiz, que eu tirei um rim e tal, me mandaram um bilhete. E aquilo me calou tão fundo, porque ninguém tinha se aproximado de mim, ninguém tinha me batido nas costas, ninguém tinha dito, olha, vai dar certo. Mas esse bilhete eu guardei no cantinho da minha casa, porque foi de deveras importância para mim. Então, amigo, se você tem possibilidade de alguém estar acamado, de alguém estar necessitando, de alguém estar precisando ouvir apenas a tua palavra, um telefone, hoje os meios de comunicação te predispõem a conversar com quem tu quiser, mas não deixe de dizer hoje para a pessoa alguma palavra que naquele momento, para ti pode ser apenas uma palavra, para ela pode ser um pedaço da vida delas que está em jogo. Até domingo que vem, não, porque estará Anael de Odeia, esse excelente homem de rádio, com o Marcos de Oxalá, mas no outro, novamente, essa dupla dinâmica, Rubens e Saul, estaremos aqui. Boa noite. Muito obrigado, Rubens, e quero te dizer que idem. Quando eu estou contigo, a minha sede sempre é saciada pelo teu conhecimento. Quero parabenizar Anael de Odé pelo trabalho que ele fez, a iniciação, também externo a Magdiane de Ansan, Gessi de Ogum, Remir de Ansan, pessoas agradabilíssimas, Ezequiel de Ogum, Ana de Otim, Felipe de Oxalá, Victor de Oyá, Roger de Oxum, que mandou aqui, grande Alabê, parabéns ao Roger, e a minha digníssima esposa Tânia de Emanjá, manda um beijo, um abraço. Agradeço também a Rochelle, que entrou em contato com nós aqui através do Roger,
E nós estaremos de volta, sim, eu e o Rubens, daqui a 14 dias para mais um programa Voz da Umbanda. Desejo a todos um bom início de semana e domingo que vem com a Anael de Odé, o programa A Voz da Umbanda. Boa noite. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. ZYK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média.